entrou. Então já vou te convidar para entrar, Regina, que é pra gente. Vamos ver. Aí, maravilha. Bem-vinda, Regina. Tudo bem? Como está? Tudo certo. E você, Vanessa? Tudo bem, obrigada por aceitar o Ima- convite aí. Imagina, foi um prazer. Fiquei muito feliz pelo convite e encantada aí, como você acabou de falar, encantada com tudo isso, Que né? legal. E, e é isso aí. Você estava Show falando de mais alguma bola. coisinha aí? Quer terminar? Não, foi. Estava aguardando então o pessoal começar a entrar. Eu vou desativar os comentários aqui para não ficar passando na tua frente. Tá bom. E acredito que o pessoal vai entrando ainda, mas já Sim, vamos começar para não ficar aquele começo tá longo aí, bom. porque vai ficar a gravação, né? Tá. Então o pessoal pode rever depois sem muita Claro. delonga. Então, mais uma vez, bem-vinda, boa noite e dou espaço aí para te se Tá bom. apresentar, falar um pouquinho da tua trajetória. Muito legal aí, uma boa experiência já longa com paisagismo. Sim, E aí a sim, gente vai falar das relações, então, do paisagismo com o tingimento natural, em que a gente pode conectar esses dois mundos, certo? sim, Então sim. fica à vontade, Regina. Tá bom, agradeço o convite novamente. E, enfim, a minha trajetória com planta começou desde pequena, apesar de eu morar, até aí no título você colocou Santana de Parnaíba, né? Porque eu moro aqui há Uhum, 23 anos, né? É uhum, uma cidade que está a 40 quilômetros de São Paulo, um pouquinho menos até, uhum, mas é uma cidade que tem um jeitão muito de interior mesmo, centrinho uhum, histórico, muito parecido com aquelas casinhas de uhum. Paraty, assim, bem coloniais, né? Mas é uma cidade Mas, muito antiga. Mas a uhum, vida inteira, antes de vir para cá, eu já estou com 52 anos, então 30 anos eu morei na capital mesmo, né? Capital uhum, perto do centro de São Paulo. Era uhum, coisa assim, de pegar um ônibus e em 15 minutos estava na Avenida Paulista, né? Mas uhum, sempre tive contato com planta, porque assim, a gente morou sempre em casa, né, nossa família, uhum, e era sempre eu e meu pai que cuidávamos do jardim, né. Minha mãe também uhum. gostava, tal, mas era sempre eu que estava ali, mexendo em alguma coisa, querendo entender as coisas ali que se tratavam com a terra, né. Certo. Aí depois meu pai também comprou uma chácara em Atibaia, que é uma cidadezinha também perto aqui de São Paulo, Uhum, que pertinho do sul de Minas ali. Também a mesma coisa, ele ia mexer com o jardim e eu estava sempre ali ajudando, né? Sempre ajudando, sempre querendo ter contato com a terra mesmo, aquela coisa de adorar cheiro de terra molhada e daquele aham. entardecer no sítio, né? É uma coisa que me encanta muito. Mesmo acho que até porque morava na cidade grande, né? De repente aquele contato Sim. ali me encantava muito. Gostava muito mesmo. Aí Aham. depois mudamos aqui para Santana de Parnaíba, né? Depois que eu casei, morei 10 anos ainda casada na capital. Aí mudamos Uhum, para cá. Depois de uns 3 anos que eu estava morando aqui, eu fiz um curso de paisagismo e jardinagem, um curso teórico e prático, um curso assim curto até, na verdade. uhum. Mas me apaixonei pela coisa toda e comecei a trabalhar com isso e trabalhei mais 20 anos com isso, até Tá. começo desse ano. Eu meio que Aham. aposentei, né? As pessoas falam, clientes falam, não, mas por que você parou? Não sei o quê, mas sei lá, acho que chega uma hora que a gente até quer mudar um pouco, apesar de eu amar. Agora eu tô tendo Sim. mais tempo de mexer no meu jardim, porque eu tava bem em casa de Aham. ferreiro, sabe? Então, assim, tô Olha. cuidando do meu jardim. Comprei uma composteira, que na verdade é um miocário, que você adora minhoca, por isso que eu tô Aham. falando aqui. Aham. Então, assim, tô tendo mais tempo para ficar em contato com as minhas coisas, né? As minhas plantas, o meu Uhum. jardim. Então, assim, o composto do miocário eu tô usando no meu jardim. Tô vendo, né, surtir um resultado bem bacana. Certamente. E aí, o que acontece, até você comentou, né? Assim, bom, tive sempre muito contato, obviamente, com plantas, né? Mas com aquela coisa mais montadinha, né? Uma coisa mais Uhum. estética mesmo, né? Porque Uhum. aqui onde eu moro são condomínios fechados, então assim, todas as casas têm jardim, né? E os prédios Uhum. também.
Então, assim, a gente trabalhava em casa, restaurante, jardim, montagem de vasos, jardim vertical, o que fosse relacionado Sim. a paisagismo em si, né? Então, mas era aquela coisa mais montada, por exemplo, árvores, a gente trabalhava mais com árvores de pequeno porte, no máximo médio, Uhum. né? Porque não Uhum. comportava, né? O jardim inteiro, e a gente sempre pensou, né? Eu tinha uma Sim. sócia, né? Que eu considero minha irmã, Alice, e então, aí o que aconteceu agora, quando começou esse problema da pandemia, tudo que eu comecei a ficar em casa mesmo, não quis ir mais Uhum. trabalhar com isso, mão de obra muito complicada também, né? A crise, as pessoas também não querendo gastar com jardim, porque é a última Uhum. coisa que se gasta numa casa, né? A gente, as Sim. pessoas geralmente estão mudando, terminando de construir uma casa, então o jardim vai demorar um pouco para ser feito. Com essa crise toda, a gente acabou decidindo parar, né, de trabalhar. Uhum. Então, aí, bom, com a pandemia, comecei a ficar muito em casa e eu faço muita caminhada aqui no condomínio, sempre fiz. Mas aí, quando eu cheguei em você, né, pesquisando coisas Uhum. na internet, comecei a ver alguma coisa para fazer de diferente, porque estava ficando muito em casa, só cuidando da casa. Eu falei, queria fazer Sim. alguma coisa que agregasse até uma Uhum. distração diferente, só ficar cuidando da casa, enfim. Sim. Aí, bom, acabei chegando em você, me encantei com tudo, com as lives, workshops, já ia acompanhando sempre e tudo. E aí, falei até pro meu marido, não, eu vou comprar o curso da Vanessa e vou me dar de aniversário, que meu aniversário é final de agosto, né? E foi o Que que eu fiz, legal. né? Então, foi isso. Aí eu fiz o curso e aí começa aquela busca, né? Como todas as pessoas aí que fazem esse tipo de curso, tudo que você olha na rua, você fica olhando já com uma... Assim, o meu olhar tá diferente. Isso que eu ia falar até, né? O meu olhar hoje em dia é Aham. completamente diferente. Porque eu olhava para as Uhum. plantas, vendo se elas estavam bem podadas, se estavam sendo bem cuidadas, se elas eram Uhum. adequadas para aquele local, enfim. Aí hoje em dia não, eu fico olhando para as árvores que são imensas, né? Então, é um olhar diferente, é um olhar mais Show. criterioso em relação a árvores Uhum. mesmo, obviamente Uhum. arbustos. Essa semana mesmo, não me recordo quem comentou a respeito de alpínia, que dá um rosa também muito bonito. Eu tenho essa planta no fundo aqui do meu Uhum. quintal, né? Mas aí, assim, eu Uhum. acabei focando muito em árvore, enquanto eu estava fazendo Uhum. 50 tons, né? Sim, aham. Acabei focando muito. E aí o que eu mais assim, o meu entorno aqui, até tinha escrito aqui, tem aqui perto um plátano que eu acredito que seja o ocidentalis, porque ele dá essas bolinhas aqui, ó. Não sei se dá para vocês Uhum. verem, dá para ver? Dá pra ver, sim. Dá para ver? Aham. Tá? Dá pra ver bem. Aí eu tinha até colocado, ó, e ele deu esse tom de cinza aqui, ó, tá? Uhum. Foi com essas Naturalmente, bolinhas, esse tom eu uso ferro, hein? naturalmente. Ficou primeiro uma Legal. borra de café, parecia um café, bem escuro, tá? Eu deixei ele de molho Aham. na água de um dia para o outro, no dia seguinte eu coei, fiz o chá, ficou parecendo um café bem escuro. E aí depois, no Bacana. cozimento, eu pus um pouquinho de alumínio, veio para esse cinza Aham. gelo que eu achei muito Sim, bonito, muito bonito. ficou bem É. bacana, bem E ele bacana. tem um cheiro gostoso até, engraçado. Isso aqui estava guardado num saco, né? Essas bolinhas, você abre Uhum. assim, faz aquele cheirinho de Natal, assim, sabe? O oposto, Show. o oposto dessa aqui, ó. Eu até falei com você mais cedo, eu dei uma Sim. olhada, Aham. que eu vi num livro que tá com uma araucária bidiwili. Mas é um pinus. Então, aí deu. Mas está bem parecida com a pinha do pinus, né? O pinus é esse de reflorestamento, que é uma exótica invasora e, Então, enfim, essas daqui se não foi também. plantada. Mas Também no enfim. meu condomínio, assim, caminhando, tava sempre com Aham. um saquinho no bolso, ia catando, né? Também fiz, deixei na água. Engraçado, esse aqui eu deixei na água, já formou Uhum. uma cor ali na água logo que eu coloquei. Esse aqui eu deixei, Uhum. não sei se é porque ele é bem mais duro,
deixei na Sim, água, nem no dia possivelmente. seguinte não tinha soltado cor na água. Mas a partir do Sim. Ele momento é que eu praticamente comecei. uma madeira, né? Ele é bem Sim, lenhoso. sim. Mas igual Aí, é interessante deixar na água, só abrindo um parênteses aí para quem está começando na tinturaria, para algumas matérias-primas pode ser interessante deixar na água para já ir soltando, né, de um dia para o outro, umas 8 horas, para já ir soltando alguma tinta e não ficar isso, ali a critério só da fervura soltar. Ou isso. nesse caso aí que tu falou que não soltou tinta, mas certamente ajuda a dar uma amolecida e na hora da fervura pode Sim, ajudar sim, a acredito. acelerar um pouquinho o processo, né? É. E aí o que eu fiz até, assim, para tentar obter um corante mais até escuro, enfim, Uhum, eu peguei num dia, pus na água, só no dia seguinte que eu fervia, e uhum, depois só no outro dia que eu usei para tingir, né? uhum, Então ficou uhum, ali curtindo aquele chá, né? E aí só no outro dia que eu fui usar. Deu um tom bem uhum. bonito também dessa pinha. Tá vendo aqui Pô, legal. aqui eu usei Uhum, o alumen. Também uhum. puxou para esse, não é um cinza, né? Uhum. Enfim, aqui um Mas beijinho bem, lembram? um Uhum. marfim Bem legal. bem legal, bem Sim, legal, ficou bem tá? bacana mesmo. Esses daqui eu tinha só, eu tinha feito uma mordentagem com um alumen antes de tingir, Uhum. tá? Sim. Nesse outro aqui eu fiz o pré-mordente, desculpa, acabei não falando, de borra de café. Tava Uhum. bem clarinho o tecido, bem clarinho, Uhum. tá? Não tava escuro, não. Uhum. Aí, desse plátanos ocidentais, isso aí que é essa folha, né? Essa folha Uhum. aqui. Então Uhum. lá eu fiz com aquele que eu não sei se pode ser chamado de fruto da planta. Ah, Eu sim, andei sim. pesquisando, chamam de sâmara, mas acho que sâmara é aquele negócio que tem a semente e que ela sai voando, tem um formato Na- específico na- bom para voar longe, para Sim, isso são sementes germinar. zoocoricas que a gente chama, que Ah, são as sementes que têm essa capacidade de voar, que tá, são inseminadas tá, pelo vento. Mas é um tipo de semente, mas é um fruto, sim. Considera tá. um fruto, sim. Aqui eu já fiz com as folhas secas. A mesma coisa, deixei a Uhum, folha na água, também não soltou nenhum tipo de corante, uhum. nada. Aí E já deixei puxou de para um um dia para o amarelinho aí, outro, né? no dia seguinte, já puxou para Uhum. um. Esse amarelinho possivelmente seja xantofila, que é uma categoria de carotenoide. Então pode ser interessante, em vez de extrair direto na água, deixar esse tempo que tu deixou de molho, talvez ter deixado no álcool em vez da água, Tá, poderia ter soltado um pouquinho mais. tá. Álcool Pela puro característica do, ou água com álcool pode no ser meio? misturado na água ou direto Tá, no álcool, né? tá. Vai testando concentração, assim, mas a puro provavelmente potencializa, né? Como se Sim, fosse um açafrão, né? Que o açafrão é é carotenoide, como a verdade. gente faz, então no É, açafrão pode ser que solte um pouquinho mais, porque quando se trata de carotenoide, então eles são solúveis em lipídios, né? Então na tá. água não vai soltar tão bem quanto os corantes que são hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água. Então a chance maior que solte mais nesse caso, que provavelmente é a xantofila, que é um carotenoide, né? Portanto que o plátano é uma caducifólia, perde folha no inverno, então Sim, a sim, folha fica amarelada, as folhas que ficam amareladas, essa cor é carotenoide, né? sim. Então tem uma chance maior de soltar cor se tu extrair no álcool. Pode de repente macerar, enfim, no álcool É, e pode deixar ser um também fazer tempo. um Cabe estudar um depois. método de Sim, extração, mas. vou testar dessa maneira também. Aí até me surgiu uma dúvida agora. Eu fiz com a folha seca, assim. Eu ia te perguntar se a folha, né, dele, a verde, Uhum. ela acho que solta menos cor, ou não? Estando mais seca, será que é melhor? Então, a xantofila, que seria esse carotenoide, ela está presente na folha verde também, assim como a antocianina do crajiru também está presente na folha verde, Tá, tá? Então, possivelmente, tu consegue extrair alguma coisa, mas eu não sei se na mesma intensidade, assim, né? tá. Vou fazer Que, um que teste quando ela também. tá puramente amarelada. Mas essa xantofila, ela já tá presente na folha verde. A gente só não enxerga ela amarela porque tem a Claro, clorofila aí entendi. tomando Tá, o espaço da cor.
Mas ela existe justamente para proteger a clorofila, né? Como se fosse um protetor solar, Sim, para sim. que a clorofila não queime, porque a clorofila tem, então, na verdade, a xantofila é considerada um coadjuvante na fotossíntese por promover essa proteção aí da clorofila, né? E sem a clorofila não haveria Tá. fotossíntese, sem a xantofila não tem a clorofila protegida, mais ou menos assim, Ok, em ok. grosso modo. É. Aí mais uma planta que me chamou muito a atenção, que sempre falavam muito, né? Que eu comecei a olhar mais até ver que existem vários, né? Eu nunca usei em paisagismo, o eucalipto, né? Que é uma planta, né? Uma Sim. árvore imensa, né? E Uhum. aí comecei a reparar também folhas que, mesmo secas, são bem clarinhas, até quase brancas, Uhum. né? E outras bem Uhum. avermelhadas, né? E Uhum. então aí eu acabei fazendo. Esse aqui até é do. Aqui debaixo tem uma Ai, que amostra da lindo. cúrcuma também, né? Tá? Sim. Aqui é da Em cúrcuma, né? cima é Mas. eucalipto, embaixo Ah, cúrcuma, é isso? isso. Aí o eucalipto. Tá muito bonito. Aqui deu essa cor aqui, um bege escuro, um café, mas um café com leite vai, enfim, é difícil ver com Uhum. nitidez bem, né, assim. É, aqui tá mais Nos... amarelado, assim, ó, mais É, amarelinho, amareladinho. que aqui, ó, tá vendo? O amarelo até dá para comparar um pouco mais. Sim, Aí sim. aqui deu uma clareada com bicarbonato, né? E Uhum. aqui é ferro mais bicarbonato. Que foi a Luciana Uhum. Zero que deu essa dica para conseguir o preto aqui. Ela deve estar vendo a gente Uhum. aí. Sim. Aí Com todo mundo ficou super pressão. encantado, né? Quando eu postei isso aqui no grupo lá, todo mundo, Uhum. o que você fez? Eu falei, os créditos são da Luciana Zero. Show. Não sei se a Então, me Lu tá aqui chama. hoje. Deixa eu ver aqui se ela tá aqui. Dá um oi aí, Lu. Não sei se hoje ela tá participando, assistindo. Aí me chamou muito a atenção, né? Assim, e também tem um cheiro Uhum. muito gostoso, né? Toda vez que eu vou mexer com Sim, eucalipto, você tira aquilo do vidro, vem aquele cheiro de eucalipto, óbvio, né? sim, Muito maravilhoso. gostoso. Então, assim, Muitas tintórias assim tem cheiro agradável. A Lu tá aí, tá mandando um joinha. ah, tá. Ah, o tingimento tem isso também, né? Alguns são muito agradáveis pelo cheiro. É. Alguns têm o cheiro forte, um que me irrita muito, na verdade, porque eu meio que sempre conto aqui que eu dei uma intoxicada cheirando crajiru, né? Ah, é Tingindo com verdade. crajiru. É verdade. É, e aí até acabei desenvolvendo algum tipo de sensibilidade, assim, que alguns tingimentos, depois disso, alguns tingimentos de cheiro mais forte, como cebola, macela Você... e o crajiru, dá uma irritação, assim, então eu não posso ficar perto enquanto a panela está É. extraindo da folha. Até é um cuidado que a gente tem que ter, porque Sim, embora são plantas, são naturais, sim, enfim, né? sempre o Mas por excesso muito pode tempo, ser né? De ruim, né? repente pode irritar aí, né? Dar uma. Sim, sim. Bom, passei uma tarde, né, fervendo folha de crajiru, aquele cheiro bem intenso e foi Sim. bem É, às vezes você também num local prejudicou mesmo. fechado, né? Acaba Uhum. acontecendo mesmo. Aí uma outra que me chamou muita atenção também, um dia andando aí nessa pista aqui que eu faço caminhada quase todo dia, Sim, eu achei a. Essa aqui é parece folha de pera. a folha quando ela tá seca, tá? Quando ela cai, ela fica um Uhum. laranja forte, mas ela é bem Uhum. verdinha. É a sangra d'água. Ah, sangra d'água. Sangra É, d'água, não só a folha, né? Mas o caulezinho aí dela é. E essa aqui, na tinge um verdade, ela vermelho. tá no condomínio vizinho. Só que eu tenho a sorte que ela tá Uhum. bem na cerca. E aí teve um dia que caiu uma chuva forte e no dia seguinte eu fui caminhar, tinha muita folha no chão. Tudo que tava, Uhum. acho que já para cair na árvore, caiu. Então eu Uhum. peguei dezenas assim, coloquei entre folhas e deixei elas para uma impressão e também, né, Uhum. fazer. Aí depois eu fiz aqui o tingimento. Mas olha que Uhum. coincidência, folhas tão diferentes e deram tons bem parecidos, Bem parecidos. Porque né? é aquela lógica que eu sempre falo, né? Embora existem milhares de plantas, que, enfim, a, as categorias dos corantes são poucas, né? Então, a antocianina vermelha de uma fruta ou da madeira pode ser a mesma antocianina, né? Sim, sim. Mas então a cor é a mesma. Então, por isso que a gente não deve, e por isso também o objetivo dessa série, a gente não deve se apegar, ai, não sei o que, eu tinge não sei que cor.
você tem que descobrir o que que é a substância dessa planta que está colorindo e acha sim, uma similar na tua localidade que tem aquela mesma substância. Então, na folha, como eu disse, a substância que está lhe dando essas tonalidades pode não ser exatamente a mesma cor, enfim, mas a substância é a mesma. Então, a gente segue essa lógica de que a extração vai ser similar, né? sim. Sempre tem exceção para tudo, mas a lógica é essa, a gente procurar entender qual que é a substância da planta que está dando essa cor. Sabendo que substância é, a gente já pode ter uma ideia se é sólida, qual a forma de extração, qual a forma de tingir. Então, a ideia é essa, entender os conceitos, entender como que funciona o tingimento, principalmente no tocante a plantas, e tentar encontrar no teu local essas substâncias. É claro que é difícil você ter toda a gama de cores, né? As cores aí Sim, mais sim, visadas, os azuis, vermelhos, né? Mas tendo, pelo menos das básicas, a gente tendo próximo, já sobra uma grana para investir nas que a gente não tem acesso, digamos assim, né? Ou exatamente, não, enfim. Então, exatamente, a lógica é essa. é. E aí uma outra coisa que, assim, na verdade, não é nem que está no entorno, porque não tem abacateiro aqui perto, tem muitas frutíferas Uhum. no condomínio. A minha funcionária que está de casa aqui começou a se encantar com tudo isso que eu estava fazendo também, então ela começou a perceber as coisas na rua. E eu nem Uhum. sabia que lá onde ela desce do ônibus para vir trabalhar todo dia tem um pé de urucum, que está lotado de Olha, urucum. Até eu preciso ir lá uma uau, hora colher um pouco, né? Mas aí show. uma coisa que acho que foi até quando eu comecei essa história, né, de ter esse interesse pelo tingimento com corantes naturais, e aí até Uhum. linkando um pouco com aquilo que eu te falei do minhocário, né, comecei a prestar Uhum. atenção no resíduo que a gente gerava aqui em casa na cozinha, né? Como a gente tem o Uhum. hábito de comer muita fruta, verdura, legumes, aí eu comecei a ver que dava para tingir com o caroço de abacate, né? E como aqui em casa são todos comedores vorazes de abacate, eu todo dia tenho um caroço de Muito abacate indo bom. lá para minha Que bom. caixinha, né? Então fiz algumas coisas, fiz várias coisas com caroço de abacate. Aí está bem clarinho, aí eu fiz até Uhum. um degradê Ah, que aí com luz bonito. cinza, né? Esse aqui Ficou bem vai bonito. virar uma almofada. Uhum. Tá bem lindo. Aqui, ó. É que assim, impressão eu não tô sabendo fazer muito bem ainda, mas aqui, ó, é a Aham. folha da sangra Sim, é d'água, que aham. tá? E No o meio. eucalipto. E Uhum. eucalipto aqui nas laterais, é. Pensei Uhum. até em, de repente, fazer um bordado contornando para deixar isso mais Mais nítido, mais marcadinho. marcado, Interessante. exato. Talvez esteja faltando aí apertar um pouquinho mais no rolinho, não Eu umedecer acho que tanto. foi, foi acho que a primeira que Uhum. eu fiz aquela, né? E Sim. de repente não apertei tanto e Uhum. de repente o tecido também estava um pouco mais molhado do que devia, né? Que depois eu comecei a Uhum. ver que tinha que estar bem mais torcido, né? Isso Uhum. aqui Isso também é aí. um. Essa camiseta que eu tenho aqui que eu tô também é de caroço de abacate, Uhum. tá? Eu acho o tom do rosa do caroço de abacate muito bonito. Eu gosto Uhum. bastante. Aqui acho que não dá pra Não, ver não muito, tá fica dando muito. para perceber muito rosa, mas, É, mas gente, mas o tá caroço dá um bem rosinha bem um legal. nude bem clarinho. É. Uhum. Esse aqui que acho que dá para ver um pouco melhor. Tá bem manchadão, que eu quis por causa Uhum. mesmo, é um pedaço de malha, é casca do pinhão, que também eu Ah, acabei sim. guardando pinhão no meio do ano, né, Muito bom. em julho, e aí eu falei, nossa, isso aqui deve dar Uhum. algum caldo, né, e Com realmente certeza. deu muita tinta, né, muita tinta. Uhum. E então é isso, sempre tive Ah, contato não com teve uma planta. planta que tu coletou os galhos da poda? Eu não me lembro se era goiaba ou aroeira, que você comentou que coletou o galho da poda, talvez? Eu coletei outro dia, mas eu não fiz ainda o Ah, tingimento, é tá. aroeira. É sim, Aroeira que aroeira. dá pimenta rosa. Tem uma Sim, vizinha aqui as minha. quinos, aham. Inclusive eu fiz acho que 6 mudas. Eu fiz umas Uhum. estaquinhas, né? Vamos ver se vai dar certo. Comprei o hormônio Maravilha. enraizador, né? Fiz a Sim, estaquinha lá. show. Mas eu não fiz ainda, não fiz. Eu ouvi dizer que fica muito lindo fazer impressão botânica, só que mais aquele medium print.
Porque ela acha que não imprime, ou será que ela imprime? Ela tem bastante cor na hora de É para imprimir? ter Ou vai. tanino, ela é para ser tipo uma casquinha de angico, uma Tá, casquinha de goiabeira, né? tá. Então ela Eu vai vou marcar um testar, eu não pouquinho, tive sim. tempo ainda. Uhum. Inclusive, eu pus Uma várias coisa que lá. tem que Uma coisa que tem que ter cuidado na impressão botânica com casquinhas em geral é porque a gente precisa apertar, como eu falei. Com folhas é tranquilo, pétalas. Mas essas casquinhas duras é bem fácil daqui a pouco a forma como você aperta furar ou Sim, depende prejudicar, do se tecido, formar se é mais uma fibra, né, delicado, né? mais sensível e tal. Então tem que É, ter esse cuidado na hora de apertar ela. Mas no mais é válido, com certeza. isso. Aqui eu acabei esquecendo até de comentar. Esse do eucalipto é com a casca, que você falou casca agora. Não foi com a folha, Ah, não. tá, não foi com a folha. Não, Ah, tá. Eu foi com tinha a entendido casca. que era com a folha. É, Legal, foi com a legal. casca. Deixei de Sabe que molho também lá. o eucalipto também, tem uma versatilidade, porque além da casca tem as folhas, mas as folhas variam cor e formatos conforme a espécie. E aí tem uma espécie chamada eucalipto cinérea, que é aquele eucalipto que tem uma folhinha, parece um coraçãozinho, assim, aquela Tá, folhinha gordinha, sei. mais arredondada. Ela é até meio Essa acinzentada, folhinha, né? ela puxa mais pro laranja quando ela vai imprimir na impressão botânica ou no tingimento, ela dá uma puxada pro laranja, Tá. em vez dos beges amareladinhos. Aí, no caso, ficou o mais normal é ser um begezinho, um leve amareladinho, É, e aí quando você usa ferro vai pro cinza. Então essa espécie aí, ela puxa para tons mais alaranjados, que é bem interessante assim também. sim, sim. Aí, pra impressão deve ficar linda essa folha, né? Esse Sim, eucalipto não pelo tem por formato e aqui. pela cor, né? É, esse eucalipto eu não vi ainda, né? Vou, nas minhas Uhum. andanças por aqui, vou tentar achar um, né? Fica de olho então, que esse é válido. Eu vou ver aqui a caixinha de perguntas. Isso, vamos Tem ver. uma pergunta da Lidiane. Para tingir com aroeira, usamos as cascas? Obrigada. Sim, a casca do tronco dela. Acredito que a folha também dê para fazer alguma coisa. Impressão botânica sempre dá para fazer, nem que seja para marcar o contorno, se ela não solta Sim, tinta, né? Então dá para usar. Mas para o tingimento é a casquinha, né? A casquinha do tronco da árvore para fazer o tingimento. tá. Então, pessoal, perguntas aí para Regina. Deixa eu ver se teve perguntas aqui para trás. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Comentários. aqui. Eu acabei E a Regina testando. foi uma das alunas que conseguiu os 50 tons ali nos 30 dias, tá? A gente faz tipo uma tarefinha aí nos 30 dias Foi do uma curso. corrida. Foi uma maratona, viu? E aí tem um presente aí para quem conseguir fazer. A partir de amanhã eu vou postar, então, fazer um festival 50 tons aí, enquanto a gente está aí nessa semana do workshop 50 tons, os trabalhos das meninas aí, então, que conseguiram chegar aos 50 tons nos 30 dias do curso. Então, amanhã eu vou postar uns videozinhos aí. A Lu conseguiu, né? A A Lu também, Regina, a é. Vivi, a Inara, A enfim. Uma Olivia, galerinha aí que né? A conseguiu. A Olivia é lá de Olivia longe, também. né? Conseguiu Um lá com as grupo muito plantas portuguesas. A bacana. Olivia esteve aqui em live também, né? Sim, A Regina está falando aqui que tingiu com as folhas da aroeira e deu um rosa nude. Então, é um com as sinal que a folhas folha também. também é rica em tanino, não só a Tá. casca, tá? A Eu sempre Malu soube da também. casca, mas enfim. A Malu também, enfim, colega da turma. Perguntas para a Regina, então, ficaram curiosas aí. Então, só mais uma coisinha. Tirando, então, o caroço de abacate e o urucum da sua funcionária, você, basicamente, pelo que eu entendi, só usou plantas aí, a maioria das plantas da tua caminhada, certo? De, Boa de... parte, é. Mas eu acabei comprando. Eu consegui comprar Sim, um pouco sim. do Pau-Brasil, que é Uhum, uma coisa encantadora, né? Impressionante aquilo, sim. né? Impressiona. E Vale a pena, impressiona. assim, a gente, para o pau-brasil, assim, eu não recomendo muito pensar ele em escala ou em vender Sim, tingimento, mas acho que toda tintureira merece a experiência de ter um não, pouquinho para conhecer, porque é eu ia falar impressionante. justamente isso, porque assim, a minha intenção é trabalhar, né, a partir de agora com isso, mas
por dois motivos até, pelo fato de meio que guardar como se fosse uma joiazinha, esse pouco É o que eu de faço. ceagem de pau-brasil que eu consegui comprar. E por estar em extinção, né? Eu acho que tem Sim. tanta outras matérias-primas, Uhum, tanta coisa que uhum. agora a gente entendendo melhor sai na rua e vê tanta diversidade, tanta coisa, né? Eu acho que não precisa, Uhum. né? Eu sinceramente acho que não Sim. precisa. Deixa. Inclusive eu e meu filho era pequeno, meu filho está com 22 anos já. Eu acho que ele devia ter uns 10 anos ou menos até. Nós plantamos um pau-brasil aqui do outro lado da rua. Hum, Então a gente olha, está vendo crescer, né? Ele deve estar com que legal. uns 5 metros de altura hoje em dia, né? Aham, Tá tá com 10 pronto. anos. Ele tá Então bonitinho lá, daqui, bem então folhudo. daqui Dá. mais 30 ele pode dar tinta. Então, É isso aí, que é porque assim, essas tintas que vêm do tronco da madeira são maravilhosas e são diversas espécies de madeiras coloridas. Mas o que que acontece para essa madeira, ela tá com, digamos, esse corante, com o corante concentrado, enfim, é bem no cerne. E demanda cortar, não vai ter na casca, até pode ter uma muito corzinha na pouco, casca, né? mas a cor tá no cerne dela. E aí é 40, 50 anos para que ela, no mínimo, para que ela atinja essa maturidade e tal. E aí você pensa, você corta essa madeira, digamos que você cortou a árvore pau-brasil, como era feito há séculos atrás, só com essa finalidade, né? É claro que Sim, também usava para, né, arco de violino, madeiras sim, para sim. móveis, enfim. Mas pensou ali, cortou então, né, nos séculos atrás, eles ralavam a madeira e ele era cortado para extrair o corante. Aí você imagina, você, por mais que seja uma roupa muito nobre, digamos um vestido de seda que vai durar a tua Tá. vida inteira e que tu vai passar para tua filha e para tua neta, e que dure essa cor. Mas você imagina você cortar uma árvore para pôr a cor num Não, vestido, não faz o pra menor mim sentido, não. ainda que Pra seja mim uma é peça, impensável, né? Então, impensável. claro que esse pau-brasil que a gente tem acesso, a gente tem que investigar a origem, e se ela Sim, for de uma origem legalizada, ok. Em geral, as tintureiras que conseguem, aí elas conseguem resíduo, então elas não estão, né? Não é uma madeira que sim, foi cortada para extrair a sim, tinta, é sim. resíduo, é serragem. Teve um corte legalizado para outras finalidades, e aí o resíduo tem mais a que aproveitar. Nesse sentido, tá super ok, né? O problema é a gente criar demanda e ficar estimulando, né? Sim, Pela sim, grande procura, a exatamente. gente gera Né? demanda e aí daqui a pouco começa a ter corte dos poucos Do exemplares que pouco ainda que existem tem, para isso, né? é, Então tem que ter muita consciência para usar mesmo. Enfim. sim. Mas é isso, assim, agora com certeza vou olhar com outros olhos sempre que eu tiver contato com plantas enfim, eu ia muito, acho que não sei se aqui em São Paulo chama-se a GESP, né? E quem é de São Uhum, Paulo conhece, que é um entreposto tanto de alimentos como de plantas de corte, de tudo, né? Flores, uhum, arbustos, enfim, era o meu uhum, mercadão, né? Eu ia toda uhum. semana lá, uma, às vezes 2 vezes por semana de madrugada para comprar para os meus clientes, né? E agora com essa pandemia, desde o começo do ano que eu não vou, né? Mas eu tô Uhum. louca para ir lá de novo para ver com outros olhos, né? Até Ah, de sim. repente os estandes que vendem temperos, como é que chama aquela Uhum. erva mesmo? Que o pessoal fala que acho que é bem. Você pega na mão, ela pica, que acho que dá um verde, esqueci o nome agora. A ortiga? Ortiga. Ortiga, eu não faço Ortiga, ideia de aham. onde tenha isso, mas de repente lá no Cegesp eu encontre, né? A ortiga você encontra para achar em lojas de coisas naturais, De assim, produtos ou feiras naturais. direta do produtor. Ela é vendida como chá, ela é um chá bom para o fígado e para o sistema urinário, assim, para Tá, desintoxicar o fígado, é muito boa. E pode ser usada para tingir, sim. Ela é usada para conseguir tá. um verdinho clarinho. Aí a Lu, né, fez tingimento com ortiga, testou, né? Deu, Eu será me que deu um apaixonei pelo verdinho? pau-brasil, mas só para uso restrito. Sim, a Lu testou a urtiga, ou foi a Olivia, agora não me lembro.
Testou Urtiga, Lu? Fala aí. Eu vi um post de uma pessoa que faz, né, até fora do Brasil, ela comentando. Uhum. Eu não fiz o teste ainda porque eu também não encontrei. Aquela flor de corte que chama tango, não sei se vocês conhecem, é uma Por amarelinha. esse nome, não. Uhum. É, eu não sei o nome científico dela, agora eu não lembro. Era muito difícil trabalhar até, inclusive, com flores de corte. Era mais projeto de jardins, condomínios, essas coisas todas, Uhum. né? Mais arbustos e tal. Mas essa flor de corte que chama tango, pelo menos aqui em São Paulo é chamada assim, essa pessoa Uhum. fez uma meio que um chá em panela de alumínio e deixou de um dia Uhum. para o outro, né? E deu um Uhum. verdinho. É que eu ainda não consegui Uhum. fazer esse teste porque eu não encontrei ela ainda. Preciso ir numa Uhum. floricultura, de repente encomendar para Uhum. pegar depois de uns dias. Porque é aquela coisa que a gente estava falando, né? Que nem o pau-brasil me encantou tanto pela cor, tal. E a gente fica nessa batalha aí, essa busca por cores que são difíceis, tipo o verde, Uhum. né? O Uhum. azul, né? O azul, Uhum. acho que só hora que eu consegui ter acesso ao índigo mesmo. Uhum. Mas eu gostaria muito de tentar achar um verde, não com modificadores de cor, né? Por exemplo, a casca Um de cebola verde roxa que mais dá aquele verde natural. militar lindo, né? Uhum. Achei maravilhoso. Uhum. Mas de repente um verdinho, assim, que já sai de cara, né? Então, assim, Sim. tô nessa A busca aí. Lu Agora acho que testou o vai ser o próximo. espinafre aqui. Ah, Ela é verdade. falou que não foi a ortiga, foi o espinafre. Que também o espinafre, a ortiga e a alfafa podem dar esse verdinho aí que tu busca. É, Será que são são, sólidos mesmo o são espinafre? Será que são sólidos? naquele esqueminha de fazer na panela de cobre e tal, ele e não Pode ser. ferver demais, Tá. tem que ser numa temperatura um pouco mais Mais amena, baixa. para tentar não degradar a clorofila de cara. E aí o cobre Entendi. ele tem aquela propriedade de dar uma solidez. Mas assim, não vou falar 100% que é sólido porque nunca testei, assim, nunca, É, muito de menos a repente a lua solidez, né? aí Eu vai estar só. até tô com uma ação de urtiga, porque eu tava né, nessa de tomar o chá de urtiga, e aí não foi, né? Comprei muito, enfim, a gente compra ali o molho como se fosse salada por R$ 3, direto do Sim, agricultor, mas vem muita folha de ortiga. E aí já passou para o chá, mas eu vou tentar agora ver se sai um tingimento aí para testar esse verdinho. Porque fiquei curiosa também na ortiga, né? Por ter sim, essa sim. fama aí. Mas vamos ver o É, que vai dar. Eu que não estou com muito tempo para testar muita coisa mesmo, mas nos é, próximos dias aí, antes que eu perca as folhas, eu vou tentar, sim. é verdade, é verdade. Tem que ir tentando aproveitar, né? O que tem assim já em casa. Uma coisa que eu fiz também, Exato. que tinha aqui um chá, tava velho já, minha filha comprou também, desses que compra por quilo, era um pacote bem cheinho, Uhum, assim, de capim-limão. Lá nos 50 tons uhum. eu postei ele. Ele Sim, tem você um tom falou. muito Uhum. bonito também, muito Ficou bem bonito. bonitinho. É, Quem sabe é, a folha fresca seja mais é, interessante também, né? sim, sim. Isso aí. Então, assim, A no, Lu no tá meu falando segundo. que deu o verdinho, só desculpa te cortar, só para não Imagina, perder aqui o comentário dela. ela. Deu verdinho, mas ela não lavou, ou seja, não testou a solidez, né? Beleza, então, Lu, obrigada pela contribuição. Isso. Pode falar o que tu ia falar aí. Não, acho que eu ia só comentar que você perguntou se eram mais coisas do entorno, né? Uma Uhum, boa parte, né? Uma boa parte aí, a sangra uhum. d'água, o eucalipto, né? Os plátanos, o boldo que eu roubei da vizinha, do jardim da vizinha, É isso aí. o abacate do resíduo de casa, que acabei depois também usando casca, que também é a mesma coisa, Uhum, vai dar tinta uhum, do mesmo jeito. E uhum. aí, depois disso, tudo que vai sobrando vai para o minhocário. Elas estão lá bem gordinhas, as minhas minhocas. Perfeito. Melhor coisa tratar a Então, minhoquinha com resíduo. é isso aí. Então, assim, eu estou tentando fazer uma coisa bem circular, né? Uhum, O que é resíduo, já deixo secar um pouquinho e jogo lá no minhocário. uhum. E é isso. Acho que eu penso muito, Maravilhoso. né, dessa maneira, né? Tentar fazer com o menor impacto possível, né? Uhum. Agora que tem começado a chover Perfeito. bastante, quero colher a água da chuva, né?
Sim, sim, Eu excelente. já ouvi falar que também é bem melhor do que a água tratada, que tem cloro, que tem Uhum. tanta coisa, A né? tendência é que seja mais alcalina e realmente é melhor para o tingimento aí. Pode ter um efeito mais Isso. bacana também no tingimento. Além da economia, né, de água tratada, Exato, enfim, tem custo para tratar, para virar, ficar potável para o consumo, enfim, então coletar água da chuva certamente, além de tudo, é uma economia da água mesmo, né? exato, Então, exato. maravilha, perfeito. Certinho, então, Mas Regina. tudo certo, adorei participar, adorei o grupo. O curso tem esse que eu costumo falar que é a cereja do bolo, foi esse grupo de WhatsApp das pessoas né, trocando ideias, coisas que deram certo, Uhum, coisas que deram errado aí todos os dias, uhum. logo cedo, era acordar, olhar o celular, já tinha Era mensagem não, lá, e ainda agora? é, Ainda né? é, Porque ainda esses é. últimos 2, 3 dias eu nem consegui acompanhar. Acho que ontem, no fim da Sim, noite, eu vi que tinha 150 eu também não mensagens consegui. Hoje que eu fui e começar ontem a eu olhar não melhor. consegui. Ontem até olhei um Mas hoje pouquinho, mas não também. tive tempo. Aham, Mas muito maravilha. bacana o curso em geral, amei tudo, muito bem explicado tudo. A plataforma também bem bacana, né? Uhum, Onde ele está lá, a obrigada aí. Hotmart. Você 10 também, não tenho o que Ah, falar, obrigada. né? Sempre muito presente, muito simpática. Então, assim, foi uma surpresa muito boa nesse ano tão estranho que a gente está vivendo. Mas é isso aí. Agora pretendo trabalhar com isso. Não sei exatamente ainda o que, se vai ser mais voltado para decoração ou para vestuário, Uhum, mas uhum. tô correndo atrás aqui. Que legal, que legal. Isso. Então, Muito assim, não bom, consegui ficar perfeito. longe das plantas, né? Me aposentei como paisagista, mas tô Virou aqui. tintureira. Exatamente. Lindo, muito bom. A Luciana aqui falou que a Olivia acorda todo dia. A Olivia, gente, que participou aqui, é de Portugal, então, Ela tá obviamente, três ela horas tá umas mais. 5 horas. É 3, né? Três, acho que ela É, que falou outro tem dia, horário né? de verão lá, é. Ah, Então, são 3 horas por causa disso. Mas aí ela acorda todo mundo. é Enfim, mas os grupos de WhatsApp realmente são muito um cativantes aí, diferencial bem muito bacana, legal. sim. Muito bom. A Marisélia, aqui estou fascinada com o mundo das cores vegetais que você apresentou. Que Ah, bom ver, ler teu obrigada, comentário. Maria. É, Show de bola. Regina, surpresa ótima, meio dessa doideira, sim. é, Poder, é. né? Exatamente. Que- Muita gente aí tirou esse tempo para aprender coisas novas e eu vejo que Sim, muitas das minhas alunas estão assim, né? Ah, eu aproveitei esse tempo mais em casa para aprender uma coisa nova. A Desirê falou semana passada, né, sim, que sim. fez vários cursos também de Ela costura, costura enfim. também, né? É, Muito bom. muito legal. Excelente. Então tá, Regina, muito obrigada pela tua participação, foi Foi um muito prazer também. contributiva. Obrigada, foi um Então, prazer. Qualquer dúvida, né, quiserem me perguntar também. Enfim, estou iniciando aí nesse caminho, né? Tem muito para aprender ainda, né? Muitos testes ainda. perfeito. Agora vão começar os testes nas roupas, né? Peças Sim, maiores e tal. excelente. Tava muito gostoso fazer esse monte de quadradinhos coloridos aqui. E aí fui para umas coisas um pouquinho maiores e agora é começar a pôr a mão na massa, né? É isso Perfeito. aí. Então, sucesso aí para tuas Obrigada, propostas, ideias de negócio aí. obrigada. Certamente vai fazer sucesso, pelo menos na vizinhança que já te conhece aí, né? Que a gente É conversou verdade, aquele dia. é Já vai de verdade. cara ter clientela, com certeza, né? Espero, Então, espero. Desejo muito sucesso para certamente. todas também, todas as alunas e o Felipe, né? Sim, Nosso único colega, né? E tomara que todos tenham sucesso aí nessa empreitada aí, quem quiser seguir, né, show nesse de caminho. bola. Mesmo que não vá seguir, mas tiveram um aprendizado sobre tanta coisa bacana, né? Então eu acho que isso é muito Sim, sim. positivo. Né? Legal. Obrigada, Tá então, bom? Regina. Um Vamos beijo encerrando para por aqui. Um todas, beijão. para todos que assistiram, agradeço demais. Um beijo. Tchau, Beleza. tchau. Tchau, Regina. Obrigada. Tchau.